Se você quer começar a investir em bolsa de valores, você precisa entender algo essencial. E o que é essa coisa essencial, Ivy? Você precisa sacar a seguinte coisa, que cada empresa está enquadrada em uma categoria. Em resumo, cada empresa está ali em um setor de atuação. E o que determina o setor de cada empresa é aquilo que ela produz ou o serviço ali que ela presta. Então, cada empresa ela está enquadrada em um setor de atuação. E como em tudo no mundo existe o melhor e o pior, nos setores não são diferentes. Existe ali, logicamente, os melhores setores da Bolsa de Valores. E na minha opinião é super válido qualquer investidor saber disso. Então é por isso que hoje eu preparei esse vídeo para você que quer aprender sobre os melhores setores da Bolsa de Valores. Mas antes de qualquer coisa, eu vou estar te pedindo para você estar se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Então por isso você espera até o final, não dá like ainda, espera até o finalzinho. E se você gostar desse vídeo de verdade, você deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a enviar os nossos vídeos para mais pessoas. Então galera, o seu like é super essencial aqui pra gente. Mas vamos lá, sem mais enrolação. Então é o seguinte, quando nós olhamos aí para os setores de atuação, antes de qualquer coisa nós precisamos olhar para ele e ver um horizonte. Nós precisamos olhar para ele e ver ele no futuro. Simplesmente para a gente não estar aplicando em uma empresa ali que está num setor que não seja perene, num setor ali que não tem perspectivas de futuro. Então, por isso é tão interessante a gente estar olhando para o futuro e vendo esse setor, tá? Simplesmente para não investirmos em empresas que estão em setores que pode acabar ou até mesmo setores que pode perder atração. Então, primeira coisa, primeiro aprendizado. A gente precisa olhar para setores e quando olharmos para ele, nós precisamos ver futuro. Nós precisamos ver ele daqui a 20, 30 anos. Tá entendendo? Então, são setores que precisam estar no futuro, tá? Então, para começo de conversa é isso daí. Então, vamos lá. Eu aqui já vou deixar já o primeiro setor para vocês. E na minha opinião é um dos melhores setores da Bolsa de Valores. E é um ótimo setor para estar na carteira de qualquer investidor, tá? Mas isso daqui não é nenhuma recomendação, tá? Somente eu estou te mostrando aqui segundo as minhas opiniões, tá? Então vamos lá. Primeiro setor, o setor elétrico, é um dos melhores setores na minha opinião. É um setor que eu consigo ver ele no futuro. É praticamente impossível a gente olhar para o futuro e não ver o setor de energia, o setor elétrico. Sabe por quê? Porque no fim das contas o mundo ele tem se voltado para o setor de energia. O mundo tem se voltado a ele, tem olhado para ele. E isso daí a gente consegue ver em uma série de coisas. Vou te dar um exemplo aqui muito bobo, tá? Para você estar entendendo. Quando nós olhamos, por exemplo, aí para os carros elétricos, tá? Eu vou te dar alguns números aqui só para você estar entendendo. No ano de 2021, foram vendidos 2.851 carros elétricos, tá? Então tá, 2021, 2.851 carros elétricos. No ano de 2022, foram vendidos 8.458 carros elétricos. Então, aqui a primeira coisa que a gente já começa a enxergar é um aumento na venda desses carros. E, logicamente, isso acaba se voltando para o setor elétrico. Quanto mais a galera compra carros elétricos, na lógica, aumenta ali a procura por energia para estar ali cada vez mais abastecendo os seus carros, tá? E ainda tem um outro dado bem interessante. Quando nós olhamos para a quantidade de carros zero que foram vendidos no ano de 2022, nós vemos que foram vendidos mais de 1.900.000 carros zero, tá? Então vamos lá. E o que isso quer dizer? Qual a relação que isso daí tem a ver com o setor elétrico, com os carros elétricos e tudo mais? É o seguinte, a gente vê que se compararmos a quantidade de carros elétricos que foram vendidos em 2022 e a quantidade de carros, em geral, todo carro vendido em 2022, carro zero, tá? Nós vemos que os números dos carros elétricos são bem pequenininhos ainda, mas nós vemos que existe um grande mercado aqui, existe uma grande quantidade de carros zeros que foram vendidos. Isso nos mostra o quê? Que existe um grande mercado que pode ser alcançado pelos carros elétricos, tá entendendo? Então, o que acontece? Qual é o X da coisa? Que, no fim das contas,
o mundo ele tem se voltado mais para as questões de meio ambiente. Então o que tende a acontecer? Que no futuro a quantidade de carros elétricos tende a crescer. Porque a gente junta uma série de coisas. Para começar, as pessoas hoje em dia elas pensam mais no meio ambiente. Também se a gente for olhar aí, um carro elétrico, ele com toda certeza polui menos do que um carro a combustão. Mas logicamente, né, isso daí também a gente tem que deixar claro, que ele consome menos desde o momento que ele for reabastecido com energias renováveis, tá? Então, o carro elétrico, sendo abastecido com energias renováveis, ele tende a ser melhor para o meio ambiente do que carros a combustão. Ele polui menos no fim das contas. Esse é um simples exemplo do tamanho mercado que ainda tem para eletricidade no fim das contas. O mundo tem se voltado para isso. E cada vez mais eu acredito que isso vai crescer e crescer. Então, isso faz com que o setor elétrico ele acabe tendo um impulso. E se a gente for olhar, ainda mais olhando aqui para o Brasil, e aqui entra até um gancho em relação aos carros elétricos, a maior parte da matriz energética brasileira, ela vem do hídrico. Então, são energias renováveis. Então, a gente tem aqui energia limpa, você está entendendo? Então, o que tende a acontecer é o quê? Que o brasileiro tendo ali um maior gosto, vamos dizer dessa maneira, por meio ambiente, e a gente tendo mais no Brasil energias renováveis, tende ali a ter menos poluição e tudo mais. Então isso acaba que dá um certo impulso ao setor elétrico. E não somente por isso, mas uma série de outras coisas mais que, na minha opinião, vão impulsionar ainda mais o setor elétrico. E além do mais, é um setor que ele tem altas margens, tem uma grande previsibilidade de receita, tem uma grande previsibilidade de lucros, você está entendendo? Até mesmo por isso que a gente acaba muitas das vezes vendo empresas de energias bem alavancadas, bem endividadas, porque elas têm ali uma alta previsibilidade de receita, alta previsibilidade de lucros, de dinheiro. Você tá entendendo? Então, na minha opinião, é um ótimo setor para mim estar alocando a minha grana, tá? E aqui, galera, já vai até um norte aí em relação ao setor elétrico, tá? O setor elétrico, na prática, ele é dividido em 3 grandes pilares, que é geração, transmissão e distribuição. A coisa é bem simples de se entender. Geração ela produz a energia. A transmissão, ela leva a energia de um ponto a outro. Calma que você já vai entender melhor. E a distribuição são as empresas que entregam a energia na nossa casa. Então vamos lá. Como funciona aqui a transmissão? A transmissão ela pega da geração e leva até a distribuição. Sacou? São grandes redes de energia que transportam a energia elétrica de lá da geradora até a distribuidora, sacou? Então, na prática, geração gera, ela produz a energia. A transmissão, ela transmite, ela leva de um ponto a outro, ela pega do ponto A e leva ao ponto B, sacou? E a distribuição, ela leva a energia até a nossa casa, você tá entendendo? É aí a empresa que cobra a sua conta de luz, é exatamente isso daí. É essa empresa que é a empresa de distribuição, sacou? Então a coisa é bem simples de se entender. E aqui eu já vou até deixar já para vocês algumas empresas que trabalham nesses setores. Para começar em geração, eu já vou deixar aqui para vocês 2 empresas que trabalham com geração. Lembrando que isso não é recomendação de compra, isso é só um exemplo, tá? Então, geração, a gente tem a Eneva e também tem a Engie, 2 empresas aí que trabalham em geração. Em transmissão, a gente tem 2 empresas aqui também, já que eu vou estar mostrando para vocês, que é a Taesa e a Energisa, 2 empresas aí de transmissão. E aqui já vai um outro gancho, que é o seguinte, galera. Existem empresas do setor elétrico que elas não só trabalham com um dos segmentos do setor de energia, ela pode até mesmo trabalhar em todos os segmentos, tanto em geração, quanto transmissão, quanto distribuição, tá? Então ela não está necessariamente presa em só um, ela pode trabalhar naquilo que ela achar melhor, sacou? E aqui já vai 2 também de geração, que é a Equatorial e também a Light, tá, galera? Então, 2 empresas aí em cada área do setor de energia. E o outro setor aqui que eu tenho para vocês é o setor bancário, que na minha opinião é um outro setor que com certeza estará no futuro, porque é difícil a gente ver e enxergar o futuro e não ver aí o setor bancário rodando a todo vapor. Então é o seguinte,
Para começar, e por que eu considero esse setor muito bom? Porque eu considero ele um dos melhores da Bolsa. Primeiro porque é um setor com um alto potencial de capitalização, é um setor bem lucrativo. Os bancos, eles ganham muita grana, eles lucram bastante, colocam bastante dinheiro no bolso. Até por isso, são grandes pagadores de dividendos. E na prática eles são lucrativos independentemente do cenário econômico que a gente viva. Eles sempre estão colocando dinheiro no bolso. Então nesse setor tem ótimas empresas e que merecem aí sim a nossa atenção. A gente está olhando com mais carinho para elas, tá? Logicamente que a gente tem aí as questões das chamadas fintechs, que são aí os bancos digitais, que chegaram aí no setor quebrando o pau de uma vez, que são aí os principais, são Banco Inter e Nubank, que chegaram ali em um setor amplamente dominado aí pelos bancões, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, esses bancões aí. E eles chegaram nesse setor, chegaram ali num lugar onde era bem difícil deles estarem entrando, e eles já chegaram já com uma visão completamente diferente, fazendo completamente diferente dos bancões, vamos dizer dessa forma. Eles já chegaram dando contas com taxa zero, chegaram dando cartões de crédito sem anuidade e uma série de outras coisas que eles chegaram ali já introduzindo no setor. Então, isso que na lógica acaba meio que atrapalhando ali os bancões ali na coisa toda. Por que, Ive, que acaba atrapalhando? Imagine aí, eu estou vendendo peixe e aí eu coloco a minha plaquinha lá, tô vendendo peixe e tudo mais. E o meu vizinho coloca uma plaquinha do lado da minha placa dizendo assim, pô, eu tô dando peixe de graça. Logicamente a galera tende a vir pro lado dos peixes de graça. É bem na lógica isso daí. Então é dessa maneira que funciona no setor bancário, está funcionando, aliás. A gente tem os bancos digitais que chegaram ali dando a coisa toda de graça e a gente tem aqui os bancões que sempre cobraram por isso. Então, o que acontece? Esses bancos meio que na prática, eles meio que atrapalharam um pouquinho aí os bancos maiores, tá entendendo? Então, eles estão sendo obrigados a se readaptar, a refazer, a rever os seus conceitos, entendeu? E até mesmo em relação aí aos bancos digitais, eles também têm ali um problema, que é o seguinte, é a chamada dificuldade, vamos dizer dessa forma, de fazer com que a sua base de clientes gerem receita, gerem dinheiro. Você está entendendo? Então, na prática aí, eles têm meio que um probleminha que eu acredito que vai ser completamente resolvido e a gente vai ver a coisa cada vez mais se encaixando. Já está se encaixando, mas a gente vai ver se encaixando ainda mais. Então, na minha opinião, é um setor perene e é um ótimo setor, tá? Na minha humilde opinião, tá? E aqui já fica alguns bancos aí para vocês que não precisava nem mesmo de eu falar, né? Que vocês já até sabem porque é algo muito simples. É aí o Itaú, é o Bradesco, o Santander, Banco do Brasil e também aí, como eu dei o exemplo dos bancos digitais, como o Banco Inter, Nubank e por aí vai. E o outro setor aqui que eu tenho para vocês é o setor de seguros. Ive, que caramba, cara, o setor de seguros é tão bom assim. Eu acho um dos melhores setores da Bolsa, tá? Então vamos lá. Primeiro, ele com toda certeza estará no futuro. É muito difícil da gente ver um futuro sem as seguradoras, que hoje em dia existe seguros de tudo aquilo que você imaginar. Existe seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, e existe seguro de qualquer coisa que você imaginar. Para tudo existe seguros e realmente é algo que é meio que essencial aí no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Muito dificilmente vai ser um setor que ele vai desaparecer, que ele vai sumir. Então, primeiro, é um setor perene e além do mais, ainda é um setor com uma forte geração de caixa. É um setor muito lucrativo, que ganha muito dinheiro, além de ter um sólido crescimento. E também é um setor que geralmente paga muitos dividendos, até por conta da sua baita lucratividade, por conta do seu sólido crescimento e por conta de uma série de outras coisas. Por isso, ele entrega tantos dividendos. É um setor que os seus lucros vêm basicamente da venda de seguros menos os prêmios, que são ali o dinheiro que elas têm ali que disponibilizar para o contratante do seguro no momento que ele aciona o serviço. Então, basicamente é dessa forma. E é um setor que ganha muito dinheiro. Então, na minha opinião, é um ótimo setor também para a gente estar aplicando a nossa grana e que faz super sentido estar na nossa carteira. E aqui já vai duas empresas que trabalham nesse setor, que é a
Porto Seguro e também o BB Seguridade. Então, galera, esses foram os 3 setores que eu mais gosto na Bolsa de Valores. E aqui eu já vou estar pedindo para vocês estarem colocando aí nos comentários. Se eu esqueci de algum, se tem algum aí que você gosta bastante, coloca aí nos comentários, deixa aí o setor que você mais gosta. E também não se esqueça aí, se inscreva no canal, deixa o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, toque aí no sininho das notificações para o YouTube te enviar os próximos vídeos aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Ivig e eu sou aqui o fundador do Galera Invest. Tamo junto, galera. Tchau!